Seja bem-vindo à Escola Aberta de Teologia Reformada. Estou colocando aqui meu uniforme novo em homenagem ao nosso colega Josuka, que tem um canal Teologia de Tudo Um Pouco. O meu boné não é vermelho, mas é o boné da Collect Wheels, ó, que é uma outra coisa que eu faço. Então, se vocês quiserem, pesquisem Collect Wheels e vocês vão descobrir. Esse é um vídeo react do vídeo do Josuka, onde ele fala sobre a teologia que está de ladeira abaixo, né? Eu quero comentar um pouco sobre o vídeo dele. Achei muito bom, não é à toa que eu estou vestido de Josuka reformado, né? Por causa da logomarca aqui, Josuka reformado. Ele tinha o boné e eu tinha o óculos. Aí ele copiou e comprou o óculos, né? Aí eu vou botar o boné também. Ó, pesquisa aí depois, ó. Collect Wheels, ó. Esse boné é meu, eu que fiz, tá? Então vamos comentar um pouco sobre o vídeo dele. Teologia de ladeira abaixo, né? É uma coisa que eu sempre falo com muita gente, é que o arminianismo moderno, ele é um caminho. Ele não é um ponto doutrinário, não é uma cosmovisão, ele é um caminho. E esse caminho está indo ladeira abaixo. Né? Isso já foi dito há muito tempo. Nós estamos falando isso no canal tem muito tempo, tem muito vídeo sobre isso aqui. E recentemente, o Josuka, ele ficou assustado, ele gravou um vídeo assustado, onde ele percebe que a teologia moderna está indo ladeira abaixo. Eu vou mostrar aqui a capa do vídeo para vocês e vou comentar um pouco sobre ele. Depois eu vou mostrar para vocês que o que o Josuka percebeu é algo que nós estamos falando há muito tempo e é algo que o Steve Lawson escreveu muito bem em um livro dele um tempo atrás. Eu vou ler o trecho para vocês, tá? Vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês quiserem comentar. Antes de passar, eu quero lembrar vocês que ainda tem kit EATRI para vender, ó, camisa, apostila, em breve vamos ter mais uma live sobre apostila e Bíblia ACF, topzera aqui do canal, ó, coisa bonita. É bem feito, tá? Então vocês podem adquirir. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês comprarem o kit, tá bom? E o livro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó. Fundamentos da Graça, do Steve Lawson, longa linha de vultos piedosos, o texto do Lawson mesmo, que eu vou ler para vocês. Vocês vão perceber que o que está acontecendo, ele já tinha sido previsto. Não de forma profética, sabe? Como se fosse uma mensagem do além, não. Mas antigos escritores já sabiam que isso ia acontecer com o cristianismo que seguiu o meio arminiano. A culpa é de Armínio? Não, a culpa não é de Armínio. A culpa é do que o Josuka percebeu. Pessoas de mau caráter invadindo o arminianismo. Como eu disse no livro Calvinismo para Arminianos, o arminianismo é um sistema aberto. Muita gente entra no arminianismo parecendo ser arminiano, mas não é. Ele percebeu que o Roger Olson, ele não é arminiano, embora ele seja reconhecidamente o maior arminiano da atualidade, né? Eu já tinha feito uma live de mais de 1 hora falando que o Roger Olson, na verdade, é ateu. Porque o argumento que o Olson usa contra o calvinismo no livro é um argumento ateu. Se a gente usar o argumento dele contra o calvinismo, usar contra o arminianismo, a gente demonstra que o arminianismo é tão satânico quanto o calvinismo. E o Roger Olson fez isso com o calvinismo, né? No final, foi descoberto o que ele é. Para mim, isto não é ser cristão, acreditar nessa teoria que o Josuka falou no vídeo não é ser cristão, na minha opinião, porque a Bíblia em nenhum momento demonstra isso. Deus é totalmente, eternamente, perfeitamente, completamente onisciente, ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. Ele sabia que você ia ver esse vídeo, né? Antes de criar o mundo, ele sabia que você ia chegar aqui e ele não ia interromper, você ia assistir até o fim. Mas o Olson parece que crê num tal de teísmo aberto, né? E ele se diz arminiano. E agora? O que fazer? Mas o vídeo tá aqui, ó. O vídeo tá aqui, é esse vídeo aí, ó. Olha aí a semelhança. Você tirou o óculos, né, Josuka? Tem que botar o óculos. Tem que botar o óculos para ficar mais parecido, ó. A barba tá aí, né? O boné já tá aqui. Falta o óculos, né?
Bom, lá no vídeo do Josuka, ele reclamou de algumas coisas que a gente já tem falado aqui, como por exemplo, a igreja moderna não presta mais atenção na Bíblia e a igreja moderna não está interessada em prestar atenção na Bíblia. São dois problemas diferentes. Primeiro, a igreja moderna não ter acesso à Bíblia é um problema, tá? Quando o pastor sobe lá no púlpito e faz o que o Josuka falou, o que ele falou? Ele falou que o pregador sobe lá, lê um versículo e manda o pessoal fechar a Bíblia. É isso mesmo que acontece na maioria das igrejas. E o que acontece? Esse é o caso onde a igreja não tem acesso à Bíblia, mesmo tendo a Bíblia, tá? É o primeiro problema. O segundo problema que o Josuka demonstrou é que os cristãos não querem saber da Bíblia. E isto é outro problema que nós temos travado aqui, uma batalha, né, contra ele aqui no canal. Isso abre porta para alguma coisa parecida com arminianismo, mas que não é arminianismo, mas eles chamam de arminianismo. Eu já debati no grupo daquele pentecostal que tem um canal aqui, né? Eu não vou falar o nome dele, mas é o nome de um salvador, né? Eu debati no grupo dele uma vez e o cara que estava debatendo comigo demonstrou com todas as letras acreditar no teísmo aberto, como o Josuka falou tão mal ali no canal dele. E eu estava tentando mostrar isso o tempo todo e o líder, o pastor, estava rindo, né? Ele estava gostando de tudo, ou seja, provavelmente ele também crê no teísmo aberto. E esses caras atraem muita gente para si. Então você pode ver que o canal dele talvez até tenha mais inscrito que o meu, né? Falando um monte de abobrinha, um monte de besteira, né? E canais que se preocupam com a Bíblia vão caindo cada vez mais, né? Falar em caindo cada vez mais, eu baixei a mão que eu lembrei. Você está vendo aqui embaixo? Curso de leitura imersiva da Bíblia, tá? Aqui na descrição tem um link para você fazer, tá na promoção lá onde que tá? Esqueci o nome, clica que você vai descobrir. Mas é o estudo exclusivo lá para aquele canal. Esqueci agora onde que tá. Então, o teísmo aberto, ele é o desenvolvimento que o arminianismo naturalmente tomou no Brasil, mas por ter sido invadido por pessoas pilantras que querem estudar teologia, mas não querem crer na Bíblia, tá, Josuka? Essas pessoas estão infiltradas aí no arminianismo moderno. Por isso que eu faço distinção de arminianismo moderno e arminianismo. O arminianismo moderno, ele não é cristão. O arminianismo de Armínio, a gente pode dizer que ele tem cristianismo, apesar de discordar completamente dele. Mas o arminianismo moderno, ele não é cristão. Ele é um tipo de religião ateu. Entende? É bem estranho, mas é isso. Outra coisa que o Josuka reclamou bastante, que eu concordo com ele, deixa eu mudar aqui a foto do rosto do Josuka para ele ficar mais pensativo. Ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Outra coisa que eu vi o Josuka falar que eu concordei é o fato de que as pessoas na igreja se tornaram mais sentimentais do que espirituais. Que diferença faz? Irmãos, ser emocionalmente tocados é diferente de ser espiritualmente tocados. Então, quando na igreja está acontecendo aquele vulco-vulco, aquilo não é o Espírito Santo, aquilo é emocionalismo, sabe? Ele reclamou bastante disso. E o Josuka era assembleiano, né? E assim, que bom que ele reclamou de tudo isso aí. Mas olha só, depois assista o vídeo do Josuka, eu achei muito importante o que ele falou. Tá lá em Teologia Ladeira Abaixo, Teologia de Tudo Um Pouco, o canal dele. É um canal arminiano. Pela primeira vez na história eu vou indicar um vídeo arminiano para vocês assistirem. Você viu o que eu curti, tá? Tá curtido aqui. Agora eu vou mostrar para vocês que isso já tinha sido dito, que as pessoas que seguem o arminianismo deveriam ter essa consciência de que talvez o caminho delas não seja exatamente o mesmo da Bíblia, tá? Tem uma postagem lá no blog, que se chama Crise de Identidade, como acabaram com a sua igreja. Essa postagem é de 2018, tá? Então o texto tá lá no blog Palavras em Chamas. E aqui nós temos o texto do Steve Lawson, que é só um trecho que eu vou ler para vocês entenderem o tamanho do problema e por que o arminianismo é um caminho e não é um caminho nada legal para se seguir, tá bom? Se você se preocupa com a palavra de Deus, se preocupa com a igreja de Cristo, você deve se preocupar com isso que eu vou falar agora, tá? O texto começa aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo direitinho, ó. Sempre que a igreja se torna crescentemente centralizada no homem, sempre que a igreja se preocupa mais com o homem, centralizada no homem, começa a deslizar a ladeira abaixo, muitas vezes sem recuperação.
e sempre em seu detrimento. Tá? Assim que a igreja desiste da elevada base do calvinismo, ou seja, assim que a igreja desiste da reforma protestante, uma igreja absorta em si mesma põe todo o seu peso na escorregadia encosta do arminianismo. Então veja que o arminianismo, o Lawson descreve como uma encosta escorregadia. Por isso que eu falei, o arminianismo é um caminho. Você está descendo mesmo. Tá? Aonde que eu parei? Cadê? Uma igreja isso aí, que é o resultando na perda da sua estabilidade fundamental. Por que ele disse que é muito interessante? Porque perdeu a estabilidade fundamental. Perder a estabilidade fundamental é perder as bases. Tá? O autor batista John Piper, lá no final do seu livro sobre os 5 pontos, ele traz uma nota histórica sobre o que aconteceu quando o arminianismo entrou em algumas igrejas. Se você tem o livro, 5 pontos, procura lá no final. Você vai ver que o autor da nota fala que várias igrejas esvaziaram depois que o arminianismo entrou com a ideia do livre-arbítrio, sabe? Isso é uma nota histórica, eu não estou inventando nada. Tá? Então é um caminho escorregadio e o resultado é a perda da sua estabilidade fundamental. A igreja fica aberta e as pessoas vão colocando coisas e vão sendo aceitas, como aconteceu e como o Josuka bem falou lá no vídeo dele. Igrejas que são arminianas em sua essência, elas se perdem no final das contas, tá? E o caminho não é só esse, tá, Josuka? Ele vai continuar. O autor, Steve Lawson, vai mostrar pra gente, ó. Tragicamente, porém, é raro a descida parar ali. Historicamente, a igreja centrada no homem só tem servido como um catalisador que conduz a uma queda ainda maior. Com a arriscada descida pelos escorregadios declives do arminianismo, logo se vê a igreja afundar cada vez mais no tenebroso atoleiro de ideias heréticas. É um sistema aberto. Muita coisa vai entrando. Por que você acha que hoje um adventista defende o arminianismo? Porque as ideias são parecidas, entende? Eles se consideram como vocês. Às vezes não consideram vocês como eles, mas são parecidas as ideias, embora haja diferença, todo mundo sabe, não preciso explicar que é diferente, né? Mas esse atoleiro de ideias heréticas vão entrando num sistema que é basicamente aberto, onde você tem uma ideia central e vai aceitando qualquer coisa que vem depois. Na igreja reformada isso não acontece, embora eu já tenha reclamações de que tenha acontecido. Igrejas reformadas aceitando o arminianismo, depois seguindo outro caminho, tá? É um caminho e não para por aí, como o Steve Lawson disse. Então esse atoleiro de heresias, ele vem junto, sabe? O arminianismo ele só abre a porta, o que entra depois é o que faz mal. Tá bom? Logo se vê a igreja se afundar cada vez mais no tenebroso atoleiro de ideias heréticas. Inevitavelmente, Steve Lawson dizendo, essa descida abre caminho para o liberalismo. Josuka reclamou de crentes liberais. Mas muitas igrejas calvinistas se tornaram liberais. Sim, muitos irmãos estão dando um salto, eles estão pulando direto para o liberalismo. Mas graças a editoras, graças a pastores que não são cristãos, né, que se dizem cristãos, mas não são, graças a pastores medrosos, famosos e medrosos, como o senhorzinho que tem por aí, que é medroso, agora parou de falar mal, né, não fala mais mal de ninguém. Ele só... né? Eu nem sei o que está fazendo mais, mas o fato de termos medo de falar a verdade abre essa porta também. E sim, tem muito crente caindo na lábia católica, indo para o catolicismo. Por quê? A abertura já foi feita, o estrago já está feito, tá? E agora muitos estão saltando por liberalismo. Tem muita igreja que se diz santa, muita igreja que se diz pura e que é liberal, vai para o inferno todo mundo que está ali se não se arrepender quando Jesus voltar, tá? Essa é a realidade. Igrejas liberais serão condenadas ao inferno, tá, irmãos? É impossível ser cristão e liberal, é impossível ser cristão e humanista, tá bom? É impossível ser cristão e ser gnóstico ao mesmo tempo, não tem como ser cristão e ser aberto, tá? Não dá. O cristão, ele é fechado mesmo. O cristão, ele é centrado na Bíblia, é centrado em Jesus. Não importa o que você pensa, não importa o que Jesus ensina, não importa se você gosta disso. Se Jesus falou que isso vai te condenar ao inferno, é isso que importa. Esse é o cristão. O cristão é extremista.
Essa é a verdade. Nós somos extremistas, cristãos extremistas, tá bom? Em certo sentido da palavra, essa é a realidade. Quando a igreja começa a se abrir, se a sua igreja está aberta desse sentido, você pode ter certeza que Deus vai julgar essa igreja. Ele não vai perdoar assim do nada, só porque vocês são gente boas, não. Não é só porque a sua igreja tem 5.000 pessoas que Deus vai perdoar vocês, não. Vão todos serem condenados para o inferno. Por causa do liberalismo, por causa do humanismo, por causa dessa centralidade do homem, serão condenados ao inferno, tá bom? Então, esse liberalismo é o que está atacando hoje no Brasil. Tá? Com a sua completa rejeição da autoridade absoluta da Escritura, que é um dos sintomas mais comuns na maioria das igrejas, né? Por exemplo, o Josuka mesmo citou um livro esses dias que condenava as doutrinas da graça, condenava a doutrina da eleição, mas ele não citou a fonte, né? Então, como é que isso acontece? Como é que você passa do arminianismo para o liberalismo? Então, não estou dizendo que ele fez isso, acho que não, né, mas muitos fazem. Você começa a ler outros autores, como o Josuka bem falou, né, que vão tentar defender a ideia do arminianismo, mas que são de outros lugares, né? Então você começa no arminianismo e vai começar a ler Roger Olson, que não é um arminiano, né, nem cristão eu considero ele. Tá? De Roger Olson, você vai procurar alguma coisa católica, sabe, pelagiana, e você começa a ler esse material, porque esse material é muito parecido com o que você pensa, e embora tenha diferença, como ele falou mesmo, citou um autor muito famoso, mas que tem ideias heréticas. Vocês não deviam ler esse autor, nem pelo que ele defende de vocês, vocês deveriam ler, vocês deveriam abolir esse autor. Se o autor não tiver 99% do que vocês acham correto, ele é ruim. Sabe, vocês têm que recusar esse material, assim como eu recuso várias coisas aqui no canal, né? Então você passa a olhar para outros lados. Muitos calvinistas estão olhando para outros lados, estão vendo ali o N.T. Wright, que não é um cristão, na minha opinião, ele é um herege, tá? E começa a namorar o N.T. Wright, né? E a NPP e várias coisas, e a gente tá metendo pau nisso há muito tempo aqui no canal, e pelo jeito este é o futuro da igreja, aceitar o catolicismo de novo, tá? Infelizmente. Então olha só, descemos um degrau e fomos pro liberalismo nas nossas leituras. Aí você pega essa leitura que não vale nada e vai fazer uma pregação na igreja e prega aquilo lá, né? E estraga toda a igreja, entende? Então, ó, é assim que acontece. Esse é o caminho do arminianismo. Arminianismo, liberalismo. Do liberalismo, dando-se tempo suficiente, a igreja sempre mergulha mais fundo, indo parar no ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é quando você começa a abraçar. Como a Assembleia de Deus fez, né, Josuka? Ela falou de um escritor adventista, né? Olha, isso é o ecumenismo, entende? Eles estão se abraçando. Um abraço sangrento, né? Porque massacra as escrituras. Um abraço satânico, porque as diferenças, os opostos se abraçam, né, a favor de alguma coisa. E é isso que está acontecendo. Do arminianismo, você vai para o liberalismo, do liberalismo para o ecumenismo, tá? Essa filosofia mortal que abraça todas as religiões, considerando-as como tendo alguma parte na verdade. Continuando essa espiral descendente, a igreja cai no universalismo. O que é o universalismo? A ideia de que Deus vai salvar todos no final. Ora, o arminianismo cria a ideia de um Deus mau, né? Poxa, Deus é muito mau porque Deus condena pessoas só porque não quis salvá-las. Deus é muito cruel porque elegeu Jacó e rejeitou Esaú. Esse Deus não é bom. Essa ideia vai evoluindo junto, tá? Ela vem acompanhando o liberalismo. Poxa, peraí, se Deus seria mau escolhendo uns e não outros, então Deus seria mau condenando outras religiões também. Porque aqueles caras se empenham muito para ser condenado ao inferno no final. Estamos falando agora do universalismo e do ecumenismo juntos. O arminianismo é um caminho. Tome cuidado, vocês não sabem onde vão terminar. O universalismo está aí, né? A condenável crença em que finalmente todos os homens serão salvos. Pior ainda, o universalismo abre caminho para o agnosticismo. O que é o agnosticismo? Ah, tudo isso é besteira, cara. Na moral, eu estudei muita coisa e vi que isso tudo é errado, né? Se Deus existe, não tem como descobrir Deus. Como um outro
arminiano famoso do YouTube disse, né? A verdade de Deus é difícil de alcançar. Cada um tem uma verdade particular, né? O agnosticismo está batendo a porta de todos os arminianos todos os dias, tá bom? Nós ensinamos que a verdade é totalmente possível de alcançar pelas escrituras sagradas. Agora, neguem as escrituras sagradas e vocês não vão ter nenhuma verdade. Por isso, o agnosticismo faz tanto sucesso, né? A degenerada ideia segundo a qual não se pode nem saber se existe um Deus, né, e nem o que ele crê, né, e o que ele ensina nesse caso. Por último, a igreja cai no abismo mais profundo, nas chamas infernais do ateísmo, a crença de que não existe Deus. Então, olha só, tudo isso já estava sendo dito há muito tempo. O livro do nosso colega aqui, ele foi publicado no Brasil em português, cadê? Em 2006 ele foi publicado o original lá nos Estados Unidos. Tá? 2006. Em 2011 ele foi publicado aqui no Brasil. E o Brasil já estava trilhando essa ladeira abaixo que o Josuka falou. Essa ladeira abaixo não é uma ladeira calvinista, é uma ladeira arminiana, que abriu espaço para o emocionalismo, que abriu espaço para o pentecostalismo, neopentecostalismo e aí assim por diante. Agora, vocês são defendidos por agnósticos, vocês não são defendidos por pessoas que creem no teísmo aberto, adventistas e tudo mais. Onde vocês vão parar? Né? É importante ter noção disso. É importante conhecer os teólogos que vocês leem. Não leiam qualquer coisa. Não caia nessa ideia de que é só tirar os espinhos do peixe. Não. Isso é uma mentira criada para que vocês leiam porcaria na internet. Leiam coisas boas, leiam coisas saudáveis. Eu recomendo o livro aqui, do Steve Lawson, para vocês lerem. Ele vai expor na Bíblia as doutrinas da graça. Eu recomendo também que você continue aqui no canal e veja a exposição ao vivo das doutrinas da graça que tem aqui na apostila, tá? Nós vamos falar sobre cada ponto dela aqui na apostila, lendo na Bíblia também. Bom, esse foi meu react do Josuka. Do vídeo dele, que eu achei muito bom. Tô aqui, vestido de Josuka ainda, espero que vocês gostem. Espero que o Josuka goste, não fique muito nervoso, fique um pouquinho só, não tem problema, muito não, tá? Não deixe de conferir o curso aqui, leitura imersiva, o link tá na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.